Olá, meu nome é Paulo Braga, sou filho de adventista do sétimo dia. Também durante o período de 43 anos na igreja como adventista. Mas em 2013 eu estive em Manaus, a convite de meu sobrinho, para trabalhar com vendas. E lá tive a oportunidade de contactar com alguns irmãos que estavam falando a respeito da Trindade, dizendo que a Trindade não existia. E o meu sobrinho mandou que esse pessoal fosse me visitar para falar em relação à Trindade. Eu ouvi por um período mais ou menos de 40 minutos e daí não suportei mais, encerrei a conversa, não admiti e não quis mais ouvir. Voltei para a cidade de Porto Velho, onde eu moro, e uma semana depois voltei para Manaus de novo. Cheguei em Manaus, meu sobrinho não estava em Manaus, estava para o interior, e quando ele voltou, me ligou e me chamou, e eu fui até onde ele estava, e ele me convidou para ir até onde ele estava para assistir um DVD. E pediu que, humildemente, que eu assistisse aquele DVD e não falasse nada. E eu resolvi assistir esse DVD. E quando eu assisti esse DVD, eu tive um sentimento muito profundo que aquilo que eu tinha assistido era uma verdade que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E essa verdade, ela cravou no meu coração e dali em diante aquilo me perturbou. Eu fui para casa, onde eu estava residindo em Manaus. Lá eu comecei a estudar, a pesquisar e me questionava todos os dias: Senhor, será que essa é a tua verdade? Será que poucas pessoas têm a verdade e o resto não tem? E aquilo me questionava todos os dias. Mas eu continuava pesquisando. Meu sobrinho voltou e me trouxe mais materiais e me mostrou. E eu fiquei. 2 meses depois retornei a Porto Velho para minha residência. Eu tinha deixado, da primeira viagem, tinha deixado um pouco desse material com minha esposa e ela tinha assistido. E nesse período eu ficava sempre nas minhas orações pedindo a Deus que Ele me iluminasse, que Ele me mostrasse a verdade. E quando eu estudava na Bíblia, a Bíblia sempre mostrava que não existia uma terceira pessoa. Não existia a trindade que a igreja hoje prega. Porque hoje a igreja adventista do sétimo dia, ela prega a trindade com tanta coerência que milhares de pessoas estão sendo enganadas com uma doutrina errônea, né, implantada. As pessoas estão sendo cauterizadas com uma doutrina da igreja mãe, que é a igreja católica. Mas, pela graça de Deus, eu fui recebendo materiais e através desses materiais eu vi que a igreja realmente está numa decadência muito grande, porque as profecias estão se cumprindo, porque o que eu ouvia da igreja, o que a igreja pregava para nós, era que as profecias não seriam nela, mas sim nas outras igrejas. E o que eu descobri que as profecias estão se cumprindo é dentro da igreja, né, com o povo de Deus, um povo escolhido por Deus. Mas eu, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de assistir um DVD do irmão Silas, e ali ele vinha falando exatamente sobre a Trindade e sobre o ecumenismo dentro da igreja. E ali eu tenho alguns livros da irmã White em casa, também pesquisei na internet e fui buscar fundo. E descobri que era uma grande verdade o que estava acontecendo dentro da minha igreja. Eu moro numa capital pequena, que é Porto Velho, mas o mudanismo, a idolatria, a hipocrisia realmente está operando dentro da igreja. Hoje,
Se eu botar a igreja de 40 anos atrás, apresentar a igreja de 40 anos atrás e juntar com a igreja de hoje, de 2014, elas não se identificam uma com a outra. Não tem nada a ver. Agora eu fico imaginando se a igreja que Deus mostrou aos pioneiros, será que ela estaria de acordo com a igreja de hoje? É uma pergunta que eu faço para você, meu querido irmão, que está recebendo esse pequeno estudo hoje, ou que está vendo esse meu depoimento. Pela graça de Deus, os adventistas históricos, eles estão nos trazendo a luz que Deus revelou aos pioneiros no passado. E essa luz, ela voltou a brilhar para aqueles que crê no testemunho de Jesus e acreditam no espírito de profecia. Sei que a igreja está dando fim nesses livros, nesses escritos de Ellen White, para que nós não descobramos as verdades que ocorrem sobre a igreja. Mas eu dou graças a Deus, em primeiro lugar, o irmão Silas, e eu tive o privilégio de descobrir que o irmão Silas vinha para Rondônia, na realidade na cidade de Ji-Paraná. E quando eu descobri isso, fiquei feliz. O meu sobrinho, radiante, que nunca voltou atrás, sempre nessa linha de dizer que realmente a verdade é aquela que ele descobriu, que ele passou para mim. Ele descobriu muito feliz da vida, chegou me dizendo que o irmão Silas vinha para Ji-Paraná e que a gente não poderia perder a oportunidade de se batizar, porque ele vinha e ele poderia nos batizar em nome de Jesus. Porque eu fui batizado da Trindade, com o batismo da Igreja Católica. Mas hoje, pela graça de Deus, eu fui batizado, tive o prazer e o privilégio, foi uma emoção para mim muito grande. Quando eu vi o irmão Silas, eu fiquei maravilhado. E eu e minha esposa, eu desci as águas batismais e fui batizado em nome de Jesus. Eu viajei quase 400 quilômetros para encontrar com o irmão Silas, para receber essa bênção, para fazer parte do adventista histórico, daqueles que realmente têm o testemunho de Jesus e que vamos pregar realmente a mensagem angelical, as mensagens eternas, até Jesus voltar. E quero dizer aos irmãos, 2 anos pesquisando, desde 2013, tá? Findei realmente no ano de 2014. Fui batizado hoje, dia 27 de dezembro. Assisti 3 noites de palestra com o irmão Silas, onde tiramos nossas dúvidas. Não eram bem dúvidas, mas concretizar aquelas certezas ou incertezas que a gente tinha. E pela graça de Deus, eu também fiquei surpreso que, apesar de minha esposa aceitar ter assistido e a gente pregar para as outras pessoas, ela me surpreendeu, decidiu se batizar também. E nós nos batizamos. Se batizou eu, ela e meu sobrinho. E eu estou aqui, meus queridos, para dizer para vocês que essa verdade possa chegar até você e que você possa decidir estar do lado de Deus, estar do lado do Pai e do Filho. Porque sem eles, nós jamais veremos a alva. Esse é o meu desejo a cada um de vocês. Que Deus o abençoe o irmão Silas e abençoe todos os adventistas históricos. Que Deus nos abençoe.